18 minutos e 51 segundos da fala do presidente da República. Eu já estou aqui com todos os meus analistas para que nós possamos analisar todos esses momentos e as questões mais importantes, com bastante ênfase, hein? Não sei se vocês também tiveram essa interpretação, o presidente da República com muita ênfase, falando ali com muita força. Bom, faz isso praticamente desde que nasceu, né? Discursar ao público é uma coisa que sabe fazê-lo. A gente tem de ver se é mundo real, está condizente com o talento do discurso. Américo Martins, vou começar contigo, por favor, com o teu olhar internacional da coisa, para que nós possamos observar a fala tão importante do presidente brasileiro abrindo oficialmente a Assembleia Geral da ONU. Pois é, Elisa, foi um discurso bastante forte do presidente Lula, em que ele tentou abordar alguns dos principais problemas do mundo, inclusive trazendo muito da posição brasileira que ele tem exercido, inclusive aí no grupo do G20, as 20 maiores economias do mundo. Então ele se referiu, por exemplo, aos maiores confrontos, maiores guerras e conflitos que estão acontecendo neste momento, inclusive com palavras críticas. Ele abriu fazendo uma homenagem à delegação da Palestina, que pela primeira vez participava como membro da Assembleia Geral, país membro da Assembleia Geral da ONU. Ele depois foi muito aplaudido, como você lembrou. Depois ele lembrou dos conflitos tanto no Oriente Médio como na Ucrânia. Na Ucrânia ele disse que estão cada vez mais impossíveis de chegar a algum tipo de solução pela via militar, ou seja, ele não acredita que existe uma saída militar para esse conflito e, portanto, deveremos ter uma saída diplomática. Ele também falou uma outra frase forte, Elisa: o uso da força sem amparo das leis internacionais virou uma regra. Era uma crítica já direta ao Conselho de Segurança da ONU, à sua Assembleia Geral, e o tema que ele elaborou mais para frente quando ele falou das reformas necessárias na governança global. O presidente também, obviamente, falou sobre as mudanças climáticas e questões ambientais, lembrou o que está acontecendo no Brasil, como não poderia deixar de ser, falou das enchentes que aconteceram lá no sul do Brasil, depois falou da questão da estiagem e das queimadas na Amazônia. Ele também lembrou que o Brasil, que o governo dele não terceiriza as responsabilidades e nem abre mão da soberania da Amazônia, mas ele cobrou muito fortemente, especialmente os países mais ricos, a cumprir com as suas promessas de financiamento do combate às mudanças climáticas. Defendeu também o fim rápido do uso dos combustíveis fósseis para que seja um instrumento para combate das mudanças climáticas. Depois ele fez algumas observações, inclusive, sobre a América Latina, defendeu o fim do embargo a Cuba, um embargo que dura desde a década de 60 e que, segundo ele, acaba criando mais problemas para a população do que para o governo. Depois defendeu a democracia na América Latina. Mas o principal de tudo ele deixou para o final. Ele falou de dois pontos controversos e muito importantes. Primeiro, a necessidade de uma regulamentação global do ambiente digital, em especial a inteligência artificial. Nesse ponto, ele usou inclusive uma expressão fazendo uma referência à polêmica que envolve o X, o antigo Twitter aí no Brasil, dizendo que era necessário que você trabalhasse com empresas e que controlasse essas empresas, inclusive aquelas que acham que não tem que observar as legislações dos países. E no fim, ele falou muito sobre a reforma, foi a parte principal, especialmente em relação ao ambiente em que ele estava falando, obviamente, que é a Assembleia Geral da ONU. Ele defendeu reformas amplas no Conselho de Segurança, na Assembleia Geral da ONU, nas instituições financeiras globais, inclusive dando alguns passos concretos com relação a isso. Ele defendeu, por exemplo, a transformação do Conselho Econômico e Social da ONU no principal fórum para controlar e ajudar no desenvolvimento e também no combate às mudanças climáticas.